Oi, gente. Meu nome é Duda, eu faço parte do time de Customer Success aqui do Pipefy. Então, boa tarde aí para todo mundo. Obrigada por terem vindo. Então, a gente vai falar um pouco aí de uma das features mais usadas aqui no Pipefy, que são os reports. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês, vou compartilhar minha tela, vou explicar um pouquinho sobre os reports, e daí, se vocês quiserem indo fazendo as perguntas ao longo do webinar, daí no final eu vou respondendo, e daí qualquer coisa, outras perguntas, a gente manda depois por e-mail, perguntas mais pontuais. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e para a gente começar a falar sobre o report. Então, isso daqui é um pipe teste de processo de compras, tá? A gente vai aqui para a parte de reports. Aqui na parte de reports, aqui eu tenho já um report, né, que eu criei. Então, esse daqui é o nosso dashboard. E nesse dashboard, então, aqui diz quantos... Então, tem 3 cards que aparecem nesse meu report criado. E a gente vai criar um novo. Isso daqui é como a gente vê. Então, é como ele vem o novo relatório, tá? Então, o relatório, eles são informações que estão dentro dos cards. E daí você consegue puxar como planilha. Então, assim, aqui do lado direito, a gente tem três ícones, tá? Então, esse primeiro ícone aqui, a gente consegue exportar por e-mail. Ele vem como uma planilha Excel. Já esse daqui do meio, ele serve para a gente escolher os campos e as colunas que a gente quer da nossa planilha. Então, por exemplo, eu quero tirar o título. Então, ele tirou aqui a parte do título. Quero colocar labels, eu quero fazer com que o meu relatório tenha a parte de labels. Então, vai aparecer aqui a parte de labels. Quero colocar aqui os assignees. Então, tem aqui meu assignee. E daí, ele é separado pelas nossas fases. Então, desde a start form, triagem, então você pode colocar aqui, tem dentro ali da triagem, da fase de triagem, tem o responsável, então eu quero que ele apareça aqui na minha planilha. Aqui é do date, então eu vou deixar do date aqui aparecendo. Aqui é muito legal que você que você consegue fazer uma análise de desempenho também, através desse relatório. Então, por exemplo, eu posso colocar o responsável aqui e eu posso colocar aqui qual o tempo total que esse card ele ficou em cotação. Então, daí a gente consegue ter uma ideia do tempo que ele ficou em cotação. Então, tá aqui, ó, tempo total em cotação ficou 3 minutos. Esse card aqui ficou 3 minutos e esse daqui ficou 1 minuto. E daí esses daqui não sabem. Então, isso daqui você consegue tirar também uma análise de desempenho das fases, tá? E daí, esse daqui, a gente tem uma opção de soma, tá? Então, o que é a opção de soma? Então, tendo aí como exemplo o processo de compras, a gente vai selecionar aqui preço total de fornecedor ou valor aprovado. Então, a parte de soma, ele vai sempre somar o campo de número nos cards que tem campos de número, né? A gente vai colocar aqui, eu quero somar o preço total do fornecedor ou o valor aprovado. Então, eu vou somar o valor aprovado. Eu somei o valor aprovado desses cards que eu escolhi ali o que eu queria que aparecesse, tá? Então, o preço aprovado foi 418. Então, vamos filtrar aqui para ver. A gente vai colocar para aparecer o nosso preço aprovado também. Então, a gente pode colocar o preço total de fornecedor, aqui o valor aprovado. E daí, ele mostra aqui, ó, o preço total de fornecedor, ele somou também, e o valor aprovado. Então, a gente tem aqui no nosso relatório também os valores, né? E daí aqui a gente tem a soma deles. A gente também pode fazer a média, tá? Tem a opção de fazer a média. E a gente tem a opção de mínimo e máximo também, nos dois. Então, esses 3 ícones, eles servem para isso e ajudam nisso. Aí aqui, do lado esquerdo, tá? A gente tem a nossa opção de filtro. Então, eu quero ver a do date e eu quero ver os cards que venceram semana passada. Então, aqui eu tenho 3 cards de semana passada. Então, eu tenho esse card aqui que venceu semana passada e daí ele vai aparecer. Então, a gente vai colocar aqui do date, período, semana passada. E daí aqui a gente tem as opções, relativo a
mais de, exatamente, menos de, então, absolutamente. E daí aqui também ele tem a opção de fases também. Então, ele vai te dar as fases, start form, triagem, aprovação do gestor, e tudo isso. E daí vocês vão customizando aí o que vocês querem de relatório. O que vocês querem extrair desse relatório, tá? Ah, mas aí eu vou pegar o meu relatório e eu vou ter que fazer toda semana esse relatório, eu vou ter que ver toda semana. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem salvar esses relatórios. Então, para vocês não terem que o tempo todo ficar customizando e procurando, e filtrando tudo. Então, vocês podem sempre, toda semana, por exemplo, vou salvar esse relatório toda semana, eu vou salvar um relatório diferente. E daí vocês salvam. Então, esse relatório é um relatório 2, por exemplo. E daí vocês salvam ele. E daí vocês têm ele no dashboard de vocês. Ele vai estar aqui. Então, aqui eu tenho meu relatório 2 e relatório 1. Então, para vocês verem que quando você entra nele, você pode editar também. E quando você entra nele, ele tá daquele jeito que vocês customizaram. Então, ele vai aparecer aqui o valor aprovado, que foi o que a gente pediu para estar somado. E ele vai aparecer aqui a maneira que a gente customizou. Então, os campos que a gente queria que aparecesse e como a gente filtrou ele. Então, basicamente, é assim que o nosso relatório funciona. Sim, Guilherme, Então, ele fica salvo e daí quando a gente clica, ele já vem com as características que a gente salvou. Por isso que é legal a gente salvar. Então, a única maneira hoje que a gente tem para extrair o relatório, que a gente tem aqui é essa opção. Aqui, você pede para exportar. E daí ele vai direto para o teu e-mail, como Excel. Não, ainda não temos essa possibilidade, na verdade. Está no nosso roadmap a possibilidade de fazer relatório da organização. Não, ainda não, Marcelo. Imagina. Hoje a nossa maneira, na verdade, de exportar é pelo Excel mesmo. Mas, então a gente tem aí no nosso roadmap que primeiro a gente está mudando, a gente está aí desenvolvendo, evoluindo o nosso database. E daí a próxima fase é que a gente tenha uma opção de fazer relatório do time, né? Da organização inteira. Então, não só de pipes individuais. Sim, se ele tiver autorizado, né? Se ele for membro, ele pode ver, ele pode usar se ele estiver dentro do pipe. E daí a pessoa consegue ver os teus relatórios, ela tem acesso. Gerar relatórios com dados externos. Não, a princípio não. Por enquanto, os relatórios eles são só com os dados dos cards dentro das fases do pipe mesmo. Não pelo Zapier também não. Hoje a nossa única maneira de extrair o relatório é através daquela função que vai direto para o e-mail e daí vem como planilha de Excel mesmo. Um aplicativo para movimentação, como assim? Para movimentação dos cards, você diz? A ideia de automação, de automation? Se for isso, sim, já tá em desenvolvimento. Eu não consigo te dizer quando vai lançar, mas já tá para lançar. Sim, uma coisa que a gente tá aí começando também a trazer é de liberar as features, assim, logo que elas são liberadas, a gente já vai passando para vocês, então, o que foi liberado de feature, para vocês ficarem sabendo, e logo depois que as features vão sendo liberadas, a gente vai fazer o webinar sobre elas. Para incluir cards em massa? Como assim? Por exemplo, se você tem tipo muitos cards no teu aqui, todos os teus cards vão estar aqui. Eles vão estar, porque eu só tenho, por exemplo, 9 cards nesse meu pipe. Mas se você tiver vários cards, eles vão estar todos aqui. Todos os seus cards vão estar aqui. E daí você você pode filtrar o que você quer que apareça nos seus campos do Excel, nas tuas colunas, tá? Então, eu não quero que apareça o título, mas eu quero que apareça, por exemplo, o ID do pedido de compras. Eu quero que apareça o label de prioridade, mas eu não quero que apareça o criador. E daí você vai fazendo aqui, você vai customizando, tá?
E daí, quando você mandar para o Excel, que você exportar, ele vai direto para o teu e-mail. E quando você abrir no Excel, ele vai estar da maneira que você customizou aqui. Não sei se era essa a tua pergunta. Formatar os campos de data, você consegue formatar no teu card. Por exemplo, no teu card, se você colocar ele para editar e você edita lá, aí depois você faz um report e daí ele vai pro teu próximo report, ele vai estar o campo que você editou. Ah, direto aqui. Não, aqui você não vai conseguir editar ele. Porque, ó, quando eu clico, ele vai direto pro meu card. Sim, então, meu report. Então, tudo que eu clicar aqui, ele vai pro meu card que diz respeito a isso. Carlos, do Power BI, como de conexão, se dá para fazer com API? Sim, posso sim. Se vocês quiserem, todas essas perguntas eu consigo passar para todos vocês por e-mail, tá? Então, eu posso passar para todos as respostas. Da mesma maneira que a gente está gravando o webinar e daí a gente passa também para vocês. Então, o vídeo do webinar, ele vai estar tanto no nosso help, quanto no YouTube, e daí a gente passa por e-mail para vocês também. E daí as perguntas também. Oi, Cadu. Sim, a gente está gravando o webinar, então o webinar a gente vai disponibilizar por e-mail para vocês, para todos que se inscreveram, e também ele vai estar no YouTube e vai estar no nosso help do Intercom. Ah, legal. A gente tem assim, o webinar de quais são as nossas features, a gente tem um webinar sobre gestão de processos, que seria muito legal de você assistir também, que foi com um parceiro nosso, o Speaker, que é um especialista em processos, então dá para ter uma ideia também de como usar o Pipefy. Ah, então show, assim, realmente, para vocês terem uma ideia, às vezes parece mais complicado do que realmente é. Então, e a gente vai ter aí, não na próxima semana, na outra, vai ter mais webinar também. Então, a gente espera vocês aí participando deles. E vou mandar as respostas para vocês. E espero que vocês tenham curtido aí. E, bom, boa tarde para vocês, bom feriado. E tchau.